Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 7 de agosto de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será a cura do surdo e gago. O texto que serve como base para o nosso estudo, Marcos capítulo 7, versos 31 a 37. O finalzinho do capítulo 7 do Evangelho de Marcos, que diz assim: Jesus saiu de Tiro e subiu para Sidom antes de voltar ao mar da Galileia e à região das 10 cidades. Algumas pessoas lhe trouxeram um homem surdo e com dificuldade de fala e lhe pediram que pusesse as mãos sobre ele e o curasse. Jesus o afastou da multidão para ficar a sós com ele. Pôs os dedos nos ouvidos do homem e em seguida cuspiu nos dedos e tocou a língua dele. Olhando para o céu, suspirou e disse: Efatá, que significa abra-se. No mesmo instante, o homem passou a ouvir perfeitamente, sua língua ficou livre e começou a falar com clareza. Jesus ordenou à multidão que não contasse a ninguém, mas quanto mais ele os proibia, mais divulgavam o que havia acontecido. Estavam muito admirados e diziam repetidamente: tudo que ele faz é maravilhoso, e até faz o surdo ouvir e o mudo falar. Bem, esse texto é um texto realmente interessante. Você percebe que quando você olha para a geografia daquela região, havia um caminho muito mais fácil para Jesus poder utilizar para retornar tanto para a Galileia, como também se ele quisesse voltar para a Judéia. Caminho muito mais direto, sem ter que passar por montanhas e por lugares mais acidentados. Mas o texto vai mencionar que Jesus estava na região de Tiro e ele ainda sobe mais ao norte, até a região de Sidom, para só então dar a volta, e ele vai fazer um caminho que que vai sair mais ao norte do Mar da Galileia. Um caminho extremamente acidentado. A não ser que você tivesse um compromisso importante naquela região, não valeria passar por lá, não valeria a pena passar por lá. Era um caminho muito difícil. O que nos faz pensar que provavelmente Cristo Jesus conhecia as dores daquele homem, conhecia as angústias daquele homem. Veja, o texto vai mencionar que ele era surdo e que possuía dificuldades na fala. A surdez, uma pessoa que nasce surda, ela dificilmente vai conseguir aprender a falar, porque para aprender a falar, ela precisa ouvir. E como não ouve, a linguagem que hoje é muito utilizada, a linguagem dos sinais. Entretanto, a fala é algo muito difícil para a pessoa que nasce surda. Esse indivíduo, ele falava, mas ele tinha dificuldade com a fala, o que nos leva à compreensão de que ele provavelmente não nasceu surdo. Ele ficou surdo algum tempo, em algum momento da sua vida. Não sabemos em que momento, mas provavelmente ele não era um surdo de nascença. Até porque ele não era mudo, ele tinha dificuldades com a fala. Jesus provavelmente, conhecendo esse indivíduo, deve ter feito esse caminho mais acidentado para poder se encontrar com ele. Eu acho isso fantástico, quando pensamos a respeito da maneira como o céu se importa conosco. Nós não somos mais um no meio da multidão. Nossos problemas não são problemas que são encarados numa perspectiva de atacado. Não, o Senhor Deus olha cada pessoa como se fosse única, ele trata cada pessoa como se os seus problemas e as suas angústias fossem únicas. Nós somos importantes para Deus. E isso nos enche de esperança quando passamos por dificuldades, por provações, por angústias, quando o inimigo tenta fazer com que a gente pense que não é amado, que não é visto pelo céu. E Jesus vai ao encontro desse homem. O texto vai mencionar alguns detalhes. Vai mencionar que Cristo Jesus vai tocar nas partes afetadas desse homem. Vai tocar nos seus ouvidos, vai colocar saliva nos próprios dedos e então vai tocar a língua daquele homem. Até aqui, eu queria que você entendesse que às vezes o Senhor Jesus trabalhava numa perspectiva um pouco diferente naquela época. Jesus respeitava aquilo que eram as crenças das pessoas. Existem alguns livros de medicina do primeiro século, que é uma medicina que eu confesso a você que mais pareciam rituais de curandeirismo. Mas havia, por exemplo, uma crença de que um bom médico
ele poderia utilizar a saliva para promover a cura. Isso era muito utilizado nos casos de cegueira. Mas nesse caso especificamente, Jesus vai usar a saliva também. Isso era visto pelas pessoas daquele tempo como se fosse remédio. Apesar de sabermos que esse tipo de situação, pura e simplesmente a saliva nunca foi remédio e nunca será, nós estamos falando aqui de Cristo Jesus usando algo que era familiar às pessoas daquela época para despertar a fé naquele homem. Nós não sabemos quem foram as pessoas que trouxeram esse homem a Jesus, mas a Bíblia vai deixar claro que ele foi trazido a Jesus. Mas há um detalhe que aparece no texto. O texto vai dizer que Jesus suspirou antes de poder dizer efatá, que significa abra-te. Ele olha para o céu e então diz efatá. Mas antes disso ele dá um suspiro, parece que é um suspiro de tristeza, de angústia. E há um texto que aparece no nosso guia de estudos do livro Deserto às Nações, na página 320, que nos ajuda a entender isso. O texto ele vai dizer especificamente o seguinte: Jesus suspirou ao pensar nos ouvidos que se não abriam à verdade e nas línguas que se recusavam a reconhecê-lo como Redentor. Essa história, essa perícope, ela vai começar com líderes religiosos lá de Jerusalém, que fizeram uma longa viagem para poder chegar até a região da Galileia para se encontrar com Jesus. Com que propósito? Não é de ser abençoados por ele. Não é o propósito de conseguir alcançar alguma bênção. Não é isso. O que os motivava era tentar desacreditar Jesus diante das multidões. Jesus suspira por causa desse pessoal. Você pode perceber que o início do capítulo começa falando desses indivíduos tentando colocar Jesus à prova, criticando os discípulos porque eles não seguiam as tradições que eles haviam estabelecido. E agora Jesus suspira porque os ouvidos deles não estavam abertos para ouvir. Porque a língua deles não estava pronta para confessar Jesus como Senhor e Salvador. E Jesus sabia que aquilo faria com que eles, de alguma forma, perdessem a própria salvação. Ali estava um homem que era surdo e, ao mesmo tempo, possuía dificuldades de fala, mas que ouvia muito mais a respeito de Jesus do que os líderes religiosos. Aquele homem com dificuldade de fala, ele era capaz de confessar muito mais a Cristo Jesus como Senhor e Salvador do que aqueles líderes religiosos que possuíam os seus ouvidos e a sua língua em perfeita saúde. Quando você olha para isso tudo, isso deve fazer com que a gente pare para poder pensar. E Jesus, ele restaurou a audição do homem e o capacitou a falar. Esse gesto diz respeito, ou deve fazer com que a gente pare para poder pensar no livre-arbítrio das pessoas. E Jesus, sendo Deus, tendo todo o poder no céu e na terra, ainda assim, ele se limitou ao trabalhar conosco em cima do livre-arbítrio, do direito de escolha. Mesmo tendo todo o poder, ele não nos obriga a querermos estar com ele ou a decidirmos estar com ele. Nós somos livres para fazer da nossa vida o que quisermos, mesmo que seja colocá-la num caminho de perdição e morte eterna. O último parágrafo do nosso guia de estudos diz assim: essa breve história também ilustra o que Deus pode fazer por aqueles que se voltam para ele de boa vontade. Talvez você tenha sido relutante em compartilhar sua fé, por não saber o que dizer. Esse milagre oferece encorajamento para que o Senhor Jesus possa abrir seus ouvidos, para serem sensíveis às necessidades de outras pessoas, e assim você leve uma palavra a fim de animá-las em sua jornada. Talvez alguns de nós precisemos ter nossos ouvidos abertos para a palavra de Deus e nossa língua solta para podermos confessar Jesus diante das pessoas e compartilhar nossa fé com elas. Amanhã nós veremos o desfecho dessa mesma história, no início do capítulo 8, versos 11 a 13. O tema que analisaremos será cuidado com o fermento dos fariseus. Antes, entretanto, de podermos fazer isso, eu gostaria de orar junto com você. Obrigado, Pai, por tua palavra e pela certeza que temos de que o livre-arbítrio é a maior bênção que o Senhor pode conceder ao ser humano. E o Senhor respeita o livre-arbítrio que nos deu. Te pedimos que nos ajude a poder viver os princípios da tua palavra e a podermos andar contigo e, ao mesmo tempo, confessar o Senhor diante das pessoas. Abre nossos ouvidos e desprende a nossa língua para que sejamos suas testemunhas.
pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição e você?